Então, terceira parte da aula, pessoal. Forças endógenas. Quando fala endo, o que eu vou entender? Interior. E exatamente isso. As forças do interior do nosso planeta. As forças do interior do nosso planeta vão resultar no quê? Em transformações do relevo. A essa aula, essas forças do interior, basicamente, vou pensar nas correntes de convecção que você acabou de comentar. Exatamente isso. Eu até adiantei para vocês. A corrente de convecção vai ter o quê? Essa engrenagem responsável por fazer a movimentação, e essa movimentação vai ser de diferentes regiões, de direções, melhor dizendo, conforme eu comentei. Pode afastar, pode chegar perto, pode ter um movimento tangencial, pode subir, pode descer, e a gente vai visualizar isso, cada uma dessas na realidade. Vamos lá. Então, essas chamadas forças endógenas, o que a gente pode falar? Bem, primeiro nós falamos do tectonismo, e vou começar a falar de dobramento. Dobramento, Saulo? Sim. Vamos explicar cada um desses conceitos primeiramente. O que é, Saulo, quando eu falo de tectonismo? Quando eu falo em tectonismo, eu vou pensar na dinâmica das placas tectônicas. Vou pensar nessa movimentação das placas tectônicas. Eu pensei na movimentação delas, eu estou falando sobre tectonismo. Ah, Saulo, você até fez uma analogia com uma bola de vôlei que você comentou agora há pouco? Exatamente. Então, isso eu vou pensar nesse tectonismo. Aí existe o chamado dobramento. Ah, Saulo, eu já ouvi falar em dobramento moderno. Exatamente. Quando fala-se em dobramento, é difícil não vir à cabeça dobramento moderno. Muito difícil. Mas vamos lá. O que é o dobramento? Dobramento, pessoal, como o próprio nome está dizendo. Eu vou pensar que o terreno ele vai se dobrar. Você está brincando, Saulo? É justamente isso que acontece. O terreno ele acaba se dobrando. Aí você pode estar pensando, né? Nossa, Saulo, mas eu estou falando de rocha, é algo muito duro. Se eu for pensar nessa dobra, não vai conseguir, vai acabar quebrando. Quando quebra, a gente chama de falha. Mas quando não quebra, a gente chama de dobra. E a gente vê diversos pontos no mundo onde aconteceu justamente isso. Aconteceu o quê? Essa dobra. Ah, Saulo, mas também pensando nessa condição de temperatura mais elevada, pressão mais elevada, realmente vai fazer com que o terreno até consiga dobrar. Exatamente isso que aconteceu. Então, pensando no tectonismo, a gente pensa nessa dinâmica das placas tectônicas. Vou mostrar para vocês em um mapa as placas tectônicas, como possui essa divisão, e também pensando nesse dobramento, como que ocorre em diferentes situações. Olha só. Então, aqui a gente visualiza o quê? As placas tectônicas. Nossa, Saulo, tem um monte de placa tectônica. Exatamente. Então, nós temos a norte-americana, a do Caribe, de Cocos, a do Pacífico, a de Nazca, a sul-americana, a africana, da Antártida, a indo-australiana, pacífica, filipina, eurasiática, a Anatólia. Nossa, tem um monte, Saulo. Exato. Então, são várias placas tectônicas. Então, cada uma dessas placas tectônicas, imaginem que é o gomo de uma bola. Falei de vôlei, mas pode pensar em qualquer bola que tenha esses gomos. Enfim. Então, aí o que está marcado para a gente nessas linhas, numa cor vermelha, meio laranja, são o que? São os limites entre as placas tectônicas. Então, em relação ao dobramento, nós temos o que? Vários tipos de dobramento. Nossa, Saulo, é tanto assim? Sim, existem vários tipos. Então, eu falo dobramento anticlinal, sinclinal, isoclinal. Pelo amor, Saulo, cada nomenclatura é difícil. Exatamente. Aí dobra deitada, dobra falhada, dobra em caixa, dobra em chevron, dobra em cúspide, dobra em leque. Aí você olha para isso e você já começa a ficar com um certo desespero e com toda razão. Você bate o olho e fala assim, nossa, Saulo, vou ter que saber o nome de cada uma dessas dobras e como que ela acontece no terreno. É verdade que quando a gente olha para as provas das instituições militares, que é o caso que cobra geografia, a SpaceX, a ESA e o Colégio Naval, realmente eu não visualizei questões, a não ser que sejam questões muito antigas, mas pensando aí nesses 10 últimos anos que tem uma cobrança nesse sentido. Mas, como é do edital falar sobre o relevo, então acaba sendo importante, principalmente quando a gente pensa na SpaceX, porque na SpaceX, como ela cobra, além da geografia do Brasil, ela também cobra a geografia geral, então nada impede de ela acabar fazendo uma questão dessa natureza. Pensando na ESA e no Colégio Naval, realmente seria mais difícil. Olha só. Então, pensando aí nesses tipos, nessas nomenclaturas. No caso, algumas nomenclaturas acabam ajudando.
Por exemplo, quando a gente olha a dobra deitada. Essa aula, eu estou vendo aqui que ela está literalmente deitada. Exatamente, é uma dobra que acabou chegando ao ponto de deitar. O que está no lado, a chamada dobra falhada, é por quê? Porque tem uma falha nesse terreno. Então, é uma dobra e que também tem uma falha. Em caixa, eu vou pensar o quê? Eu vou pensar num trapézio. Depois, em leque. Nossa, o que tem a ver leque, Saulo? Em leque, vou pensar na base de um leque. A base de um leque tem um formato mais triangular. Aí depois, realmente, o nome em cúspide não ajuda muito. Em chevron também não. Anticlinal, sinclinal, isoclinal. Saulo, quando eu falo em iso, eu penso na igualdade. Exato, e é para pensar justamente isso. Vou pensar que existe o quê? Uma simetria nessa isoclinal. Na anticlinal, a título de decoreba, o que eu vou pensar? Vou pensar aí nessa dobra que vai formar essa curva. Então, nós temos o quê? Algo como se fosse a letra A, como se fosse a letra A, vamos colocar dessa forma. Então, aí seria esse anticlinal. Aí você lembra aqui da letra A. E o sinclinal seria o quê? Justamente o contrário desse anticlinal. Depois, falando em relação à colisão de placas tectônicas. Bem, lembrando então das placas tectônicas, comentar com vocês então da placa das Filipinas com a placa euroasiática. Saulo, estou vendo aí que entre elas nós temos o quê? O Japão, exatamente. Vou circular aqui, o Japão. Então, considerando o Japão, o que ocorreu? Esse encontro de duas placas oceânicas. Bem, esse encontro dessas duas placas oceânicas acabou gerando o quê? Gerando, é um pouco engraçado falar, né? Resultando, melhor dizendo, na formação do Japão, que é um país desenvolvido, porque tem as 4 ilhas, Hokkaido, Honshu, Shikoku, Ryukyu. Quando a gente começa a pensar também, existem uma quantidade gigantesca de ilhas nesse país, enfim, é um arquipélago, um dos maiores do mundo. O que acontece? Houve um encontro de duas placas oceânicas. E quando houve o encontro de duas placas oceânicas, uma delas conseguiu entrar por baixo da outra. Quando ocorre isso, uma entrar por baixo da outra, isso recebe um nome específico, pessoal. E fiquem muito atentos a esse nome. Essa, sim, chama-se subducção. É esse nome que recebe, quando uma entra por baixo da outra. A gente olha para essa nomenclatura, é importante lembrar, vou pensar em subsolo, por exemplo, Saulo, daí vem esse prefixo sub, exatamente. Isso acaba ajudando nessas famosas decorebas. Então, você vai pensar nessa subducção, você vai pensar o quê? Que uma entrou por baixo da outra, é esse nome que recebeu. Então, o resultado disso acabou tendo o quê? Essa formação aí, olha só. Então, nós vemos aqui a chamada ilhas japonesas, o arco de ilha, que é a placa euroasiana, com a placa do Pacífico. Desculpa, falei placa das Filipinas, mas seria a placa do Pacífico na realidade, encontro entre elas. Então, percebendo que a placa do Pacífico ela entra por baixo da placa eurasiana, Saulo, mas por que isso acontece? É uma condição de densidade. Se a placa do Pacífico ela conseguiu entrar por baixo, significa que ela é mais densa. No caso, pensando em relação a essa formação do conjunto de ilhas, além disso, houve uma outra consequência, que foi o quê? A chamada fossa do Japão. Saulo, quer dizer então que quando uma placa entra por baixo da outra, esse fato de entrar por baixo da outra está ocupando um espaço, então automaticamente há um soerguimento do relevo? Essa é uma consequência. A segunda consequência é o fato de, se entrou por baixo, vai fazer com que crie o quê? Um buraco nessa região. É assim chamada de fossa. Então, a fossa do Japão. Depois, quando nós pensamos na dinâmica entre uma colisão de uma placa oceânica com uma continental. Então, olhando aí para o mapa que nós temos das placas tectônicas, agora eu vou comentar com vocês do encontro da placa sul-americana com a placa de Nazca. E fiquem atentos a essas, porque se eu for pensar em encontro de placas que têm maior incidência em provas, realmente é essa que eu vou comentar agora com vocês. Então, vamos lá. Então, o que acontece? A placa de Nazca, ela é uma placa o quê? Uma placa oceânica. A placa sul-americana é uma placa o quê? Continental. No caso, pensando entre uma placa continental e uma placa oceânica, qual que possui a maior densidade?
A que possui maior densidade é a oceânica. A essa, sim, a oceânica ela acaba tendo certos compostos de minerais metálicos que são mais densos quando comparado com a continental. Então, essa placa, no caso de Nazca, ela é o quê? Ela entra por baixo, pelo fato de ser mais densa, da placa sul-americana. E o resultado é o mesmo que eu acabei de mostrar para vocês? Exato. Lembrando, quando entra por baixo, como é que recebe o nome mesmo, pessoal? Essa, você falou agora há pouco, subducção. Exato. Entrou por baixo, tem essa subducção. O resultado disso é o quê? Um sorgimento do terreno. E além do sorgimento do terreno, vai formar o quê? Uma fossa. Exatamente isso que acontece. Quando a gente analisa a costa oeste da América do Sul, é o que nós temos. O fato de a placa de Nazca ter entrado por baixo da placa sul-americana resultou na chamada Cordilheira dos Andes. Além de ter resultado nessa cordilheira, lembrando que cordilheira significa o quê? Cordilheira é um conjunto de montanhas, é o coletivo de montanhas. Formou esse coletivo de montanhas, também formou o quê? Um buraco, uma fossa, é a chamada fossa chile-peruana, ou alguns falam de peruana-chilena, ou só peruana, independente do nome, acabou tendo isso como resultado. E isso é importante ter em mente, pessoal. Quando há a subducção, existem duas consequências no terreno. Vai ter esse sorgimento e também fazer com que crie esse buraco, essa chamada fossa. Olha só. Então, nós temos o encontro da placa sul-americana com a placa de Nazca, conforme eu havia comentado com vocês. A placa de Nazca, ela é oceânica e ela é mais densa, então ela acaba entrando por baixo da placa sul-americana. Como resultado, nós temos o que? A Cordilheira dos Andes. Saulo, isso que você está falando está nesse pedaço de dobramento? Sim, tudo que eu estou explicando por enquanto é dobramento, pessoal. Depois vou falar de falhamento. Então, tanto é que eu escuto falar que realmente a Cordilheira dos Andes é um dobramento moderno? Exatamente. Então, além desse resultado do sorgimento do terreno, nós temos também o quê? O fato de ter criado essa fossa Peru-Chile, Chile-Peruana e assim por diante. Há também a possibilidade do quê? De colisão de duas placas continentais, que o caso vou mostrar para vocês. Quando a gente analisa o encontro da placa indo-australiana com a placa euroasiática, isso resulta na chamada Cordilheira do Himalaia. Saulo, já ouvi falar na Cordilheira do Himalaia, que está localizado aí no norte da Índia, Nepal, envolve também a China, o sul da China, sudoeste, na verdade, da China, exatamente. Então, essa região aí, que eu acabei de assinalar, forma a chamada Cordilheira do Himalaia. Então, vamos lá. No caso da Cordilheira do Himalaia, pessoal, ela tem uma particularidade. Até agora, comentei com vocês, de encontro de duas placas oceânicas, encontro de uma placa continental e uma placa oceânica, o que elas têm em comum? Ambas acontecem o quê? A subducção. Nesse caso, quando a gente analisa o encontro de duas placas continentais, nesse caso, falando da Cordilheira do Himalaia, não vai acontecer essa subducção. Não, Saulo, não. Vai ter o encontro dessas placas, isso vai resultar num sorgimento do terreno, que deu a formação da Cordilheira do Himalaia, lembrando que cordilheira é o quê? O coletivo de montanha deu essa formação, só que não teve essa subducção que eu expliquei até agora um pouco para vocês. Mas aí, Saulo, quando não tem subducção, recebe algum nome? Recebe o nome de obducção. Então, quando uma não entra por baixo da outra, ou seja, esse choque. Só que esse choque resulta num sorgimento de um terreno, nesse dobramento moderno, assim chamado, isso é chamado de obducção. Olha só. Então, nós temos o encontro da placa indo-australiana com a placa eurasiana, ou euroasiática, como queiram chamar, que dá a formação aí da Cordilheira do Himalaia, e que também deu a formação no Planalto do Tibete, região localizada no extremo oeste da China. Depois, nós falamos sobre a chamada dorsal mesoatlântica. O que é isso, Saulo? Vamos lá explicar. Primeiro, falar sobre a localização dela. Essa chamada dorsal mesoatlântica, pessoal, é toda essa linha que eu vou assinalar para vocês. Toda essa linha diz respeito à dorsal mesoatlântica. Tudo isso, Saulo? Tudo isso diz respeito à dorsal mesoatlântica. Então, vamos entender isso um pouco melhor. Até agora, o que eu falei para vocês, pessoal, foi o que? Encontro de placas tectônicas. E já é importante ressaltar isso. Quando nós falamos de encontro de placas tectônicas, há o deslocamento aqui horizontal
dessas placas. E quando você visualiza essa palavra horizontal, lê ou lembra dela, você lê do som da letra O. Tudo bem que horizontal começa com H, mas lembra da letra O. Aí o que acontece? Você lembrando da letra O, você lembra também da palavra orogênese. Orogênese, orogenética, movimento orogenético. Por quê? Quando eu falo em movimento orogenético, eu estou querendo dizer que é o movimento horizontal da placa. Esse movimento horizontal não interessa a direção dele. Não importa se está chegando uma perto da outra, se está afastando, isso não importa. Mas é quando eu falo do movimento horizontal. Até agora, o que eu falei para vocês? Eu falei de encontro de placas. Sejam elas continentais, sejam elas o quê? Oceânicas. Mas pensando nesse encontro, esse movimento que orogenético. Só que quando eu vou pensar no encontro de uma com a outra, também recebe um nome específico. A gente fala de movimento convergente. Ah, então convergente, pensando nessa aqui, conversão dessas placas, é exatamente esse nome que recebe. Diferentemente, quando eu falo dessa chamada dorsal meso-oceânica, não vai convergir, vai divergir, vai ter um afastamento de placa. Ah, então é diferente, Saulo. A diferença é essa. Ainda é considerado orogenético, porque é um movimento aqui horizontal, mas a diferença é que vai ter o afastamento e não o encontro de placas. Então, encontro, convergente, afastamento, falo de divergente. E o que é essa aula? Essa chamada dorsal mesoatlântica, dorsal mesoceânica, enfim, existem várias nomenclaturas. Vamos lá entender. Lembra que eu comentei com vocês que um dia o subcontinente americano, sul-americano, ele estava conectado com a África. Ah, Saulo, você comentou, você falou agora há pouco da deriva continental, enfim, exato. E comentei também que foi o quê? Afastando um do outro. Só que esse afastar um do outro, lembra que eu comentei que isso ainda continua? Ah, é, Saulo, você falou poucos centímetros por ano que acontece desse deslocamento, então ainda acontece? Exato. Só que esse fato de estar se afastando tem uma consequência. Qual é a consequência? Fazer com que o assoalho marítimo, que é o que? O fundo do mar, comece a ter o que? Rachaduras também. Você está brincando, só não. Então, o fato de o fundo do mar começar a ter essa rachadura, porque realmente são placas que estão se afastando uma da outra, isso começa a fazer com que o magma venha até o fundo do mar. Só que quando o magma entra em contato com o fundo do mar, o que acontece com esse magma? Ele se resfria rapidamente. Você pode estar se perguntando, Saulo, que diferença que tem entre magma e lava? A diferença está no seguinte, o magma é quando está no interior do planeta. Ele chegou até o exterior do planeta, isso é considerado o quê? Lava. É só essa a diferença. Então, quando o magma ele entra em contato com o fundo do mar, a pressão é elevada, a temperatura é muito baixa, ele se resfria rapidamente. Só que isso continua. Então, ele chega e resfria, chega, resfria, chega, resfria. Então, isso vai formando o quê? Uma cordilheira submersa. Você está brincando, Saulo? Não. Tudo isso que eu risquei agora há pouco para vocês, em vermelho, no fundo do mar está se formando uma cadeia gigantesca montanhosa. E daqui a não sei quantos anos, milhares, milhões de anos, vai fazer com que realmente uma montanha separe, uma montanha corte o Oceano Atlântico. Então é isso que vai acontecer, mas como eu disse a vocês, é um processo que é muito lento. Fala-se em relevo, é importante ter isso em mente, principalmente quando a gente está falando das forças do interior do nosso planeta, eles são algo que lento para ter qualquer tipo de modificação expressiva. Enfim, então é isso que está acontecendo justamente no meio do Oceano Atlântico. A placa africana está se afastando da placa sul-americana, assim como a placa norte-americana, ela também está se afastando da placa, o quê? Euroasiática. Então, está fazendo com que tenha essa rachadura, esse alívio, só que daí entra em contato com o manto, ele se resfria, então vai formando essa cordilheira submersa, e isso é a chamada dorsal mesoatlântica, dorsal mesoceânica, enfim, olha só. Então, conforme eu havia comentado com vocês, existe o afastamento da placa eurasiana e da placa norte-americana. Valendo lembrar que isso acontece também na placa sul-americana com a placa africana. Então, começa a ter esse afastamento, o resultado disso é o que? Uma cordilheira. Cordilheira é conjunto de montanhas submersa. Essa formação submersa de montanhas que, daqui não sei quantos anos, vai dividir o Oceano Atlântico. Depois, agora sim, falar sobre falhamento. Bem, tectonismo, lembrando, é o que? Quando eu falo de placas tectônicas, e quando eu penso em relação a falhamento, é o que? Essa quebra que vai acontecer, Saulo, exatamente. Então, dobramento, houve a dobra do terreno, e quando eu falo em falhamento, é porque houve o que? A quebra, vamos falar dessa forma, desse terreno. Olha só.
Então, pensando aí na dinâmica das placas tectônicas, que eu estou mostrando várias vezes para a gente, para sempre ter isso em mente, essas placas, porque acontece dobramento ou falhamento. E aqui tem diversas quantidades de tipos de falhamento. Nossa, Saulo, é tão difícil quanto quando nós pensamos em dobramento. Exatamente. É uma vasta nomenclatura. E o raciocínio é o mesmo, tá, pessoal? É mais difícil ver questões, pelo menos nos últimos 10 anos, das instituições militares que cobram geografia, tratar desses pontos. Mas, conforme eu disse a vocês, principalmente pensando na SpaceX, que cobra geografia do Brasil e geografia geral, isso pode aparecer. Então, nós temos aí a falha lateral, bloco levantado, falha normal é bom, né? Mas esse é o nome que recebe. Bloco rebaixado, bloco levantado em horst, que ele fica mais aí na diagonal, vamos falar dessa forma. Aí o bloco rebaixado em graben ou fossa, falha de rasgamento, né? Nossa, tanto tipo, sim. Mas o importante é ter esse raciocínio, porque muitas vezes você pode não ter tão claro a diferença entre a dobra e a falha, mas conforme eu comentei com vocês, é o próprio nome. A dobra, vou pensar que o terreno está dobrando mesmo. Agora, quando eu vou pensar em relação à falha, eu vou pensar o quê? Nessas rachaduras que vão acontecer ao longo desse terreno. E agora eu vou explicar algumas falhas. Lembrando, até agora eu falei para vocês sobre dobra, mas agora eu vou falar sobre falha. Pensando em relação à dorsal mesoceânica, como ele está se afastando, na verdade acaba tendo até muito mais falhas se a gente for parar para analisar. Mas pelo fato de começar a fazer com que o manto chegue até o fundo do mar e acabe sendo resfriado, daí acaba tendo essa ideia de formação como dobra também. Então vamos lá. Primeiro, falar para vocês sobre o chamado Rift Valley. O Rift Valley, pessoal, ele está localizado na onde? Na costa leste da África. Deixa eu colocar aqui na imagem para ficar mais claro. Saulo, eu já ouvi falar dessa região que você acabou de circular, é chamado Chifre da África. Exatamente. Então, nesse ponto aí, próximo ao Chifre da África, está acontecendo o quê? Um afastamento. E pensando em áreas continentais, é a maior falha que existe. Saulo, esse rift aí é eu pensar que é um buraco, uma fossa? Exato. Eu vou pensar num buraco que está tendo aí. Olha só a dimensão dele, pensando na África. Olha quantos países ele acaba cortando. A Etiópia corta em sua totalidade, assim como o Quênia. Então, ele vai ter o quê? Esse afastamento. No caso, é importante lembrar que esse chamado Rift Valley, ele fica mais famoso, vamos falar dessa forma, pensando no continente africano. Então está tendo o quê? Um afastamento. Mas se a gente for acompanhar o desenho, ele vai além do continente africano, ele até acaba atingindo algumas regiões do Oriente Médio. Mas como eu disse a vocês, realmente na África ele acabou ficando mais marcante, justamente por ter feito a maior fossa continental no nosso planeta. Então vamos lá. O que acontece nessa região do chamado Chifre da África? Está tendo o quê? Uma separação. Está tendo uma separação, está criando o quê? Uma falha. Tanto é que essa separação, ao longo de daqui não sei quantos anos, milhares, talvez milhões de anos, vai fazer com que esse chifre da África se desloque do continente africano, formando uma grande ilha. Então é provável que isso aconteça? Sim. Tanto tudo aponta para que isso vai acontecer, mas como eu disse para vocês, não tem como fazer esse cálculo com precisão. Não, daqui tantos anos isso vai acontecer, mas é o que está acontecendo na atualidade. Está existindo o quê? Esse deslocamento entre essa parte aí do chifre da África em relação ao continente africano. Depois, nós temos a chamada falha de San Andreas, falha de San Andreas, assim chamado. Saulo, já viu o filme? Exato, filme hollywoodianos, superprodução cinematográfica, enfim. Então, no caso, a falha de San Andreas, ela está localizada na Califórnia. Então, costa sudoeste dos Estados Unidos. Então, olhando aqui para a falha de San Andreas, na Califórnia, o que está acontecendo? Esse tracejado que está em vermelho, que está sendo mostrado para vocês, está ocorrendo o quê? É justamente onde ocorre essa chamada falha de San Andreas. Saulo, mas ele é bem menor comparando com o Rift Valley que você mostrou na África. Sim, é bem menor, não tem nem comparação na realidade. E existe uma diferença de deslocamento entre elas. Estão percebendo que na falha de San Andreas existem duas flechas na cor preta e que elas estão apontando para direções opostas?
Ah, essa aula, acabei de ver. Uma está apontando mais para o sudeste e a outra está apontando mais para o noroeste. Exatamente. Então, essas setas, elas têm o quê? Direções opostas. Tanto é que a falha de San Andreas, ela acaba sendo muito famosa por ser uma falha mais peculiar, porque tem um deslocamento da placa tectônica diferenciado. Até agora eu comentei com vocês. Ah, Saulo, movimento chamado o quê? Orogenético, pensar no horizontal. Esse movimento ele pode fazer com que junte uma placa com a outra, um movimento convergente, afaste um movimento divergente, que é o caso do Rift Valley, que está uma se afastando da outra, mas pode acontecer também a chamada deslocamento transcorrente, que é o caso da falha de San Andreas. Se a gente visualiza transcorrente, já vi também transformante, já vi também tangencial, então são aí os sinônimos que acabam sendo utilizados. Quando há esse tipo de deslocamento, pensando na Califórnia, então realmente vai fazer com que tenham que direções opostas em relação a esse deslocamento. Ah, Saulo, quer dizer então que, pensando na Califórnia, esse trecho aí vai ficar isolado do resto dos Estados Unidos? Sim, tudo indica que daqui não sei quantos anos isso vai acontecer. Depois, levantamento e rebaixamento. Bem, até agora, pessoal, falei para vocês sobre o movimento orogenético, o movimento horizontal da placa. Convergente, divergente, transformante, transcorrente, tangencial, como queiram chamar. Então, são essas dinâmicas. Agora, vou falar sobre o movimento epirogenético, epirogênese. Bem, agora não vou falar mais do movimento horizontal, vou falar do movimento vertical da placa. Esse movimento vertical da placa, ele pode subir ou ela pode o quê? Descer. Ah, então quando sobe ou desce, Saulo, aí é chamado de movimento epirogenético? Sim. Estou chamando atenção para essas palavras, pessoal, para vocês tomarem cuidado, porque normalmente são elas que acabam dando aquela rasteira no candidato, na candidata. Então, se você visualiza essas palavras, que são palavras chatas, né? Não dá para negar, não estamos acostumados com elas, então é bastante importante ter o quê? Essas palavras fixas nas nossas cabeças. Olha só. Então, primeiro mostrar um levantamento. Aqui está sendo destacado parte da Península Escandinávia, como a Noruega e a Suécia, que está mais destacada aí no mapa. O que acontece com essa região do planeta? Ela está sofrendo o quê? Ascensão, levantamento. Levantamento, sim. Então, esse território está levantando. Mas levanta quanto, Saulo, por ano? Cerca de, aproximadamente, se a gente for levar aí em conta ao longo de 100 anos, ela sobe aproximadamente 1 metro. Ah, é pouco, Saulo? Sim, é pouco. Então, em 100 anos, levantar 1 metro realmente é uma quantidade bastante pequena, mas acaba existindo e isso deve ser considerado, então, esse movimento epirogenético. Aí a gente já começa a pensar, né? Nossa, Saulo, então fala-se tanto no aquecimento global que as cidades costeiras vão acabar sendo afetadas. No caso aí, da Noruega e da Suécia, eles nem se preocupam com isso justamente porque o terreno deles acabam se elevando conforme vai passando os anos, é verdade. Diferentemente, quando a gente analisa os Países Baixos, ou seja, quando eu falo da Holanda, principalmente, Holanda, posso pensar também na Bélgica, Luxemburgo, enfim, nessa região também localizada na Europa, acontece exatamente o contrário, acontece o que? O rebaixamento. Mas aí, Saulo, esse rebaixamento é de quanto? Bom, aproximadamente a cada 300 anos tem um rebaixamento de 1 metro. É uma quantidade bastante significativa. Tanto é que quando pensa-se nessa condição de ter invasão de água, a Holanda é especialista em fazer com que tenha contenção para fazer com que essa água não avance. Ah, é, Saulo, até porque eles estão acostumados a passar por essa complicação da natureza, então eles precisam se adaptar e se especializar nisso, em conter o avanço do mar, até porque há o rebaixamento do terreno nessa região da Europa. Depois, falamos também em relação a vulcanismo. Ah, Saulo, essa palavra é mais fácil, fala vulcanismo, eu penso em vulcão. Exato. Olha só, o que está sendo destacado para a gente aí no mapa é o chamado Círculo de Fogo do Pacífico, também chamado de Anel de Fogo do Pacífico. Então, percebe-se que ao longo da borda do Oceano Pacífico existe o quê? Muita atividade sísmica. Ah, Saulo, quando eu penso nessas atividades sísmicas, eu vou pensar em terremoto, e esses terremotos podem fazer com que tenha algum tipo de erupção por conta desse vulcanismo? Exatamente. E aí o que está sendo marcado com esses triângulos que a gente está visualizando são o quê? Os principais vulcões.
Então, pensando aí nesse vulcanismo, o que nós temos? Nós temos essa condição de zona de formação de magma, tem também os locais de ponto quente, a rocha sólida, que faz com que tenha o quê? Essa formação e que dá como resultado o conjunto de ilhas. Depois, quando nós falamos ainda em relação a abalo sísmico, aí sim pensando no terremoto, no tremor. Ah, Saulo, esse tremor ele é causado pelo tectonismo? Exatamente. Quando nós pensamos nessa movimentação de placas tectônicas, isso pode fazer com que tenha como resultado o tremor de terra, o abalo sísmico. Olha só. Em relação a esse abalo sísmico, é importante ressaltar o que? Como que acontece? É chamado de epicentro, quando ele ocorre na superfície que nós estamos, e é chamado de hipocentro, quando é o quê? Quando tem essa no interior do nosso planeta. Então, olha só, e cuidado com suas palavras, tá, pessoal? O que é, então, esse chamado epicentro? É a região da superfície terrestre por cima do hipocentro, onde é máxima a intensidade de um abalo sísmico e onde este atinge, em primeiro lugar, a superfície do solo. Então, quando a gente sente esse tremor, é chamado do quê? De epicentro. E nós temos o quê? O hipocentro. É a região do interior da Terra onde se origina um sísmico, um foco sísmico. E aqui já é importante o quê? Fazer sempre uma ponte com o nosso país. O Brasil é um país famoso por ter abalo sísmico? Pelo contrário, Saulo, é quase nada, exatamente, é muito pequeno. Por que isso acontece tão pouco no nosso país? Porque o nosso país ele está exatamente não, mas ele está mais no meio da placa tectônica. Na placa tectônica sul-americana, ele está mais no meio. Diferentemente, quando a gente olha para o Chile, quando a gente olha para o Peru, ele está mais na borda. Então, esses que estão na borda acabam sofrendo muito mais, porque o abalo sísmico ele acaba sendo resultado dessa movimentação das placas. Ah, então essa diferença que existe? Sim. E, com base nisso, toma cuidado, pessoal, com os exageros. Dizer que o Brasil não possui território acaba ficando exagerado. A gente deve pensar que ele possui, só que numa escala muito baixa, com baixa frequência, mas colocar 100% não existe realmente fica de forma exagerada. Além disso, é importante também a gente falar sobre o quê? Sobre a formação de um tsunami. Bem, primeiro ponto, pessoal. Toma muito cuidado para não confundir tsunami com maremoto. Não é sinônimo, Saulo? Não. Muito cuidado. Maremoto, na realidade, não deixa de ser um terremoto. A diferença é que ele vai acontecer no assoalho marítimo. Ah, então quando ocorre um terremoto no assoalho marítimo, a gente fala de maremoto. Quando esse maremoto ele é muito intenso, a chance de resultar numa tsunami é muito grande. Aí é aquela onda gigante. Então vamos entender como que é essa dinâmica. Então pensando em relação ao tremor de terra nesse assoalho marítimo. Então vai ter esse tremor de terra, essa energia vai ter o que? Essa expansão. Então vai fazer com que a água que esteja mais no fundo, ela acabe subindo muito rapidamente. Vai subir tão rapidamente que vai fazer com que comece a ter uma formação de uma onda gigante. À medida que essa onda ela vai chegando até a praia, ela vai ganhando o quê? Ela vai ganhando corpo, ela vai aumentando cada vez mais e vai ganhando velocidade. Tanto é que quem está na praia e percebe que tem um recuo muito grande da água que está na praia, pode ter certeza, é uma questão de tempo até chegar essa tsunami. Ah, essa ficou muito famoso, uma quantidade gigantesca de tsunami no início do século 21, 2004, para ser preciso, que devastou uma grande quantidade de regiões localizadas no Sudeste Asiático, enfim. Então, quando a gente começa a pensar nesse grande recuo, é uma questão de tempo até ter esse impacto desse tsunami. E quando a gente começa a pensar no tsunami, o que ocorre também? O fato dos animais, isso é bastante curioso. Eles têm uma sensibilidade muito maior. Então, eles conseguem perceber muito antes. Então, eles saem daquela localidade e vão procurar se alojar em regiões onde a topografia é mais elevada, principalmente em relação a um elefante, por exemplo, que ele tem uma sensibilidade muito grande na pata, então ele percebe rapidamente e os outros animais que não são bobos acabam acompanhando porque sabe que mais cedo ou mais tarde vai ter aí uma tsunami. Então, se porventura você tiver tirando férias no Sudeste Asiático, você perceber que um monte de animal está indo lá para a montanha, vamos falar dessa forma, pode ter certeza, o pessoal pode seguir os animais, porque é uma questão de tempo até ocorrer um tsunami. Então, vamos lá. Então, primeiro,
Um terreno faz tremer o fundo do mar, que esse é o assoalho marítimo que eu comentei com vocês. 2. Esse fenômeno desloca para a superfície uma grande massa de água. 3. Se forma uma vibração que se propaga a grande velocidade abaixo da superfície. A água é aspirada da margem. Aí no 4, ao se aproximar da costa, ondas gigantes se formam. Então, é aí a formação dessa tsunami. Então, vamos ver, pessoal, como esse conteúdo ele pode ser cobrado na prova, sobre as forças endógenas. SpaceX 2019. O relevo terrestre não é estático, mas dinâmico. As constantes transformações que ocorrem na crosta são provocadas por forças endógenas e exógenas, que atuam sobre o modelado terrestre. Sobre a ação dos agentes internos e externos do relevo, podemos afirmar que a. As cadeias orogenéticas, o que é orogenética mesmo, pessoal? Movimento horizontal, seja ele pensando convergente, divergente, transformante, resultam de movimentos tectônicos de curta duração geológica, que, exercendo pressão em sentido horizontal na crosta, originam grandes cordilheiras, como a dos Andes. Correto, é isso mesmo, alternativa A. Vamos achar o erro das demais. B. O intemperismo químico é um agente esculpidor. Aí você pode estar se perguntando, mas Saulo, eu não vi intemperismo químico. Fiquem tranquilos, pessoal, porque intemperismo químico diz respeito às forças exógenas, que é a nossa próxima parte da aula. Esculpidor do relevo muito característico das regiões desérticas? Não, nas regiões desérticas nós temos um intemperismo físico e não químico. Fiquem tranquilos que eu vou explicar isso para vocês. C. A falha de San Andreas, provocada pelo rebaixamento da placa de Nazca. Nossa, a placa de Nazca está longe da placa de San Andreas e nem é rebaixamento. É o quê? Um movimento transformante, tangencial, transcorrente. D. As planícies aluviais, detentoras de grande fertilidade, são exemplos de alteração no modelado do relevo provocada, principalmente pelo processo de sedimentação pluvial. E aí? Aqui está falando de planície aluvial, ou seja, estou falando de rio. E aqui está falando de pluvial, estou falando de chuva, então não condiz um com o outro. Seria fluvial e não pluvial. E a dorsal mesoatlântica resulta da expansão do assoalho oceânico devido ao movimento convergente entre as placas africanas e sul-americana? Não, é um movimento o quê, pessoal? Divergente, que eu havia comentado com vocês. Conferindo, conforme eu comentei, alternativa correta, alternativa A. Próxima. Em 1540 a.C., o filósofo grego Xenófanes encontrou conchas marinhas nos cumes de montanhas e pensou que elas poderiam ter estado no fundo do mar em algum momento, sendo posteriormente sorguidas. Ele tinha razão. Forças do interior da Terra movimentam a crosta terrestre, criam novos relevos ou modificam sua estrutura e fisionomia. Essas novas formas de relevo criadas são constantemente modificadas sob a ação da água e do ar. Por exemplo, assim, sobre a dinâmica do relevo terrestre e a atuação dos agentes internos e externos do relevo, podemos afirmar que, estão percebendo como a SpaceX cobra? Ela não cobra só um ou outro, não, cobra os dois, interno e externo. Então vamos lá analisar cada uma das assertivas. 1. A presença da dorsal mesoatlântica, grande cadeia de montanhas submersa no Oceano Atlântico, ajuda a explicar a pouca probabilidade de ocorrerem tsunami na costa brasileira. É verdade. Uma vez que esta é fruto não da colisão, mas do afastamento entre as placas tectônicas. Correto. 2. No terremoto ocorrido no Japão em 2011, a porção nordeste do país foi a mais atingida por ser mais próxima ao epicentro do maremoto. É verdade? É verdade. Lembrando que epicentro é o quê? Aonde acaba sentindo o terremoto na superfície. Isto é, por estar mais próximo ao local da superfície onde se manifestou o maremoto. Correto, número 2. 3. Os movimentos orogenéticos, que é mesmo? Horizontal, ao atingirem as rochas com maior plasticidade da crosta terrestre, são os responsáveis, por exemplo, pela formação de grandes dobramentos modernos, como os Andes e os Alpes. Alpes e os Andes, melhor dizendo. Correto também, 3. 4. A formação de grandes deltas, como o rio Nilo, e a formação de grandes planícies aluviais,
favoráveis à atividade agrícola, como a do rio Ganges, estão associadas principalmente à erosão pluvial. Novamente, seria a erosão o quê? Fluvial, não pluvial. Olha só a diferença que uma letra faz, hein, pessoal? 5. A presença de solos pedregosos nas regiões desérticas está relacionada principalmente à ação predominante do intemperismo químico? Não. Seria intemperismo o quê? Físico. Então, 1, 2 e 3, alternativa A. Conferindo, conforme eu comentei com vocês, a alternativa correta, a alternativa A. Então, pessoal, encerramos essa nossa parte da aula que eu falei para vocês sobre as forças endógenas. Agora eu vou falar sobre as forças exógenas. Vamos lá.